Graças e paz, amados irmãos da Congregação Presbiterial Monte Moriá, também a vocês que veem esse vídeo gravado, que tem por finalidade de expormos a doutrina de Hebreus, que está lá em Hebreus, para o nosso povo, a Monte Moriá, bem assim como a todos os de boa vontade. Hoje nós iremos dar continuação àquilo que nós começamos semana passada. Lembrando, hoje é dia 11, foi quinta-feira passada, nós iniciamos o estudo de Hebreus. Até porque já por duas vezes nós levamos para a igreja a confissão de fé de Westminster, logo quando estava chegando lá na Monte Moriá, e agora nesse ano, nós levamos a confissão de fé pela segunda vez. Hoje, desde quando nós decidimos estudar o livro de Hebreus, quase que não sai, por causa do ar. Hoje nós vamos dar continuação ao livro de Hebreus, que é o capítulo 1. E deixando bem claro, iremos fazer as intercessões que forem necessárias, intercalando se necessário, mas iremos fazer dentro do parâmetro nos apresentado pelo reverendo Hernando Dias Lopes. É o material que eu estou usando. É o livro de Hebreus, o comentário de Hebreus e também a Bíblia de Genebra. Ok? Aquilo que nós acharmos necessário para apresentar ao povo de Deus, nós iremos apresentar. E queremos, então, assim, dia 11, nesta manhã, darmos continuação ao estudo de Hebreus. A leitura é do versículo 5 ao 14, mas eu quero ler o coração, apenas o coração, até porque nós iremos mencionar, fazer pontuação, as pontuações a trazer necessária de todos os versículos que nós iremos nos importar, Ok, Hebreus capítulo 1, dos versículos de 1 a 14, mas apenas iremos ler o coração deste capítulo, que diz assim, verso 14 do capítulo 1. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Show, ótimo. Apenas o versículo 14. Vou ler de novo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Obviamente sim, inspirado por Deus, o autor, não sabemos quem, ele nos trouxe, inspirado por Deus, esta exclamação, a interrogação, Esta interrogação. E a finalidade aqui que nós temos é de mostrar a superioridade do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Do Filho em relação aos anjos. Quem são os anjos e quem é o Filho? Devemos ter em mente o seguinte, que os anjos, eu falei isso semana passada, os anjos, eles são criaturas assim como nós. De todos os anjos criados por Deus, são criaturas, terça parte caíram do seu estado original com Lúcifer. Lúcifer o induziu a cada um, e cada um pelo seu livre-arbítrio, resolveram acompanhar Lúcifer. O restante ficou lá com o Pai. Esses permanecem intactos, perfeitos, Cada um com a sua função de adoração, de serviço, que Deus assim os incumbiu, Com exceção desta terça parte que foram jogados no abismo. A Bíblia diz que eles foram jogados, saíram do seu local de habitação, que era junto a Deus, e foram jogados, na profundeza, foram
desertados, né? Para que no grande dia de Cristo, o grande dia de julgamento, também sejam julgados junto a nós, homens herdeiros do pecado original, e que os que não foram eleitos irão receber o seu castigo merecido, assim como eles, os anjos, né? É tanto que a Bíblia fala lá em Mateus, né, se não me engano, capítulo 24 ao capítulo 25, diz que quando alguém chegar para acusar a Cristo, que pregou em nome de Jesus, dele, que fez milagres, Jesus dirá: afastado de mim, maldito, para o fogo eterno, criado para os anjos, né? Para os anjos, junto aos anjos, já que esses não eleitos são seduzidos constantemente pelos não, os não que se mantiveram em origem os anjos, são sedutores, irão para o inferno. Infelizmente, irão para o inferno porque não permaneceram íntegros naquilo para que foram criados. Os homens eram para terem permanecido firmes, né? Adão e Eva, mas o pecado entrou e Deus providenciou tudo para que, através da eleição, os planos dele, Deus, não fossem frustrados. E assim aconteceu, né? Pois bem, então os anjos são criaturas, nada mais, nada menos que criaturas, assim como nós somos criaturas. A diferença é que os anjos, eles são dotados de alguns poderes que Deus criou com tais. Até porque Deus não tirou dos mesmos tais poderes, foram criados com a intenção de serviço, com a intenção de executarem, de colocar em prática as ordens de Deus, né? Mas não permaneceram fiéis ao propósito para o qual foram criados. Preferiram serem seduzidos e acompanhar o seu pai, o pai da mentira. Continuando, queridos, nosso propósito, como falei aqui, é de mostrarmos a superioridade do Filho, né? A superioridade do Filho. Então vamos lá, né? Essa superioridade do Filho começa até mesmo pelo próprio nome dele, né? Jesus, ele tem um nome superior a todos os nomes, né? Os nomes, eu quero trazer aqui uma informação, talvez você saiba, mas se não, vai ficar sabendo. Os nomes das pessoas, por exemplo, no Antigo Testamento, geralmente tinha a ver com o caráter de cada pessoa, o nome dado. O nome de Deus, né? Por exemplo, o nome de Deus, nós vemos que no Antigo Testamento Deus é citado por vários nomes, como Elohim, Eloá, né? El Shaddai, né? El Elyon, são nomes de Deus, são nomes que designam as atividades que Deus prestava naquele momento que eles estavam em sufoco, né? Deus se apresentou como Deus de guerra, Deus de paz, né? Deus que socorre, Deus que sara as feridas, né? O Deus que deve ser adorado, né? Então, Deus se apresentou com diversos nomes, né? Diversos tempos, diversas maneiras, ele se apresentou com os diversos nomes com que se apresentava, né? Assim como o nome de Jesus Cristo, né? Jesus o Cristo, ou Messias, né? Algumas versões vertem o nome, né? Para mostrar que Jesus, ele é o enviado, escolhido de Deus, o enviado para quê? Para salvar o povo de Deus, né? Então o nome dele é superior, porque além de divino, e aqui eu quero lhe lembrar o que eu falei na vez passada, né?
Jesus, ele não é criatura. Jesus não foi criado, ele é gerado. Ele foi eternamente gerado pelo Pai. Jesus não tem princípio, assim como Deus não tem princípio e nem tem fim. Não terá nunca fim. Então ele é o eterno Filho de Deus gerado. Mesmo no ventre da bendita Virgem Maria, Jesus foi gerado de uma forma sobre-humana, né? Nós não sabemos dizer como foi que a bendita Virgem Maria foi fecundada. Bom, alguns teólogos, né, usam de mera conjectura. Por exemplo, alguns dizem que com o sim de Maria, ali ela foi inseminada por Deus, né, com o seu filho, né, no ventre dela. Eu vou usar um termo aqui, não entendam mal, por favor, né? Não estou comparando Maria a um animal, né? Mas o termo certo é emprenhar, né? Maria foi emprenhada, ou seja, Maria foi fecundada, né? Com o seu sim. Na hora que o anjo anuncia, e isso que eu estou lhe dizendo, não quer dizer que seja desta maneira. Nós não sabemos, apenas conjectura. Alguns pais da igreja tentaram solucionar essa questão, esse questionamento, mas o que nós sabemos é que o Filho de Deus fez do ventre de Maria a habitação para tomar corpo, sangue, né? Tomar carne, ossos, né? Criar isso tudo como ser humano. A Bíblia diz, Filipenses, capítulo 2, vai dizer que Jesus foi um Deus, né? Semelhança de Deus. Essa semelhança aqui não é algo falso, ok? Semelhança no sentido de ser semelhante, igual, assim como nós somos semelhanças de Deus, né? Então Jesus, ele foi semelhante a Deus porque é Deus, Deus Filho, né? Assim também semelhante a homem, só não no pecado. A única coisa que Jesus não possuiu como semelhança de homem, natureza humana, foi exatamente o pecado. Ele não herdou o pecado que nós herdamos, ok? Então, o nome dele é superior a todos os nomes, porque nos lembra o seu papel, a sua missão e quem Jesus é. Por exemplo, Jesus leva o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus que caminha com o seu povo, né? Quando o anjo fala a Maria e Maria se alegra com aquilo ali, né? Está de forma exuberante com aquilo ali, não sei nem se o termo correto seria isso, com o anúncio, né? Admirada, né? Aí o anjo diz assim, e o nome dele será Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco. Ou seja, é um Deus que não abandona seus filhos. Em hipótese alguma ele abandonou, né? Nós vemos isso com Moisés, nós vemos isso com Abraão, nós vemos isso com Isaías, os profetas, né? Nós vemos isso com todos. Vemos isso com José, o marido de Maria, né? Maria gestante, ele ficou um pouco encabulado com ela, não dormi com ela, não mantive relações com ela, e como é que ela vai ser mãe de um filho, né? Ele ficou um pouco assim, meio destreinado, como dizem lá na minha terra, Baturité, né? Ficou um pouco destreinado. Só que o anjo falando com ele disse assim, olha, não temas, porque o que está nela é obra de Deus, né? Foi Deus que fez isso. Ou seja, ele não dormiu com nenhum homem, não precisou de nenhum homem, porque o poder de Deus foi que fez isso sobre ela, de uma forma sobre-humana, né? Até porque ele não podia herdar o pecado original. Então, assim, o nome de Jesus,
que fala do seu caráter, da sua personalidade, mostra o que ele é, o enviado de Deus, o Messias, aquele que era esperado, que os profetas falaram que viria um Salvador, né? E o nome de Jesus tem a ver, tem essa conotação, né? Também Jesus, em relação aos anjos, ele tem uma dignidade superior, né? Ele tem uma dignidade superior. Cristo, antes de descer, tornar-se um ser humano, né? Possuía as duas naturezas justas postas, tanto a divina como a humana, né? São justas postas, né? Questão do filhoque, né? Jesus, ele sempre foi Deus, que humanizou-se, né? Filipenses, Paulo escrevendo para a igreja dos Filipenses, ele vai dizer isso, que ele humilhou-se ao ponto de se tornar um homem, um ser divino que sobre si toma a natureza humana para se tornar um homem, só não o pecado. Mas mesmo assim a sua dignidade é superior à dos anjos. Os anjos não têm a mesma dignidade de Jesus, né? Os anjos, eles não têm a mesma dignidade de Jesus. Lembremos que Jesus, ele sempre foi servido, e os anjos sempre estiveram a serviço, mesmo de Jesus, como mensageiro de Deus. Uma outra coisa que dignifica o nome de Jesus, né, de filho, é que ele é o Filho de Deus, é o eterno Filho de Deus. Os anjos são criaturas, assim como nós somos criaturas. Obviamente, criado numa esfera com um propósito superior à humanidade, os anjos, ninguém vai tirar a dignidade de cada um deles. Porém, Jesus, em relação aos anjos, Jesus, ele é o Filho, o eterno Filho de Deus, né? Aonde Jesus é adorado pelos anjos, onde Jesus é servido pelos anjos, ok? Então o versículo 6 nos faz pensar essa verdade. O versículo 6 é assim, olha, do que nós estamos dizendo, né? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, o Filho de Deus é adorado pelos anjos, ok? Também o Filho de Deus, ele tem a natureza superior. Lá no verso 7 do capítulo 1 vai dizer assim também: ainda quanto ao anjo diz, aquele a que seu anjo faz vento, aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labaredas de fogo. Né? A natureza de Jesus, é ele que impulsiona aos anjos a fazerem isso tudo. Se os anjos executam a ordem de Deus, é porque Jesus os ordena, e Jesus é Deus, e eles, os anjos, executam a vontade de Deus, né? Tem um comentário interessante que ele coloca em seu livro, o reverendo Hernandes Dias Lopes, para escrever sobre a natureza superior dos anjos, que é de Willey, né? Que ele diz assim, olha, Willey, quando ele diz que o propósito do texto, ou seja, o texto que está aqui na Bíblia, em relação, o propósito do texto em tela, ou seja, em relação, não é discutir a natureza dos anjos, se eles são, não são divinos, como é que eles são feitos,
ou como deixar de ser feito, o que é que eles possuem, o que é que eles deixam de possuir, né? Mas exaltar a soberania do Filho e o ministério dos anjos em relação a ele. Ou seja, a soberania, o Filho é soberano tanto quanto o Pai, mas os anjos executam aquilo que o soberano Senhor os ordena, tanto o Pai quanto o Filho, ok? E ele também traz aqui o comentário do versículo 8, de número 8, a parte A, que diz assim: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Acerca do Filho. Quem é o Filho? Jesus. O trono dele é para sempre também. O trono de Deus Pai é o mesmo trono de Deus Filho. O Filho é soberano. Ele vai dizer aqui, Hernando Dias Lopes, interessante, seu nome é eterno, né? Ele não é apenas o profeta que fala, nem apenas o sacerdote que salva, mas ele também é o rei que governa. Isso é Jesus. Então, o Willey, ele fala ele faz esse comentário interessante também, né? E o Hernando Dias Lopes que aprimorou perfeitamente. Ele também traz aqui, o Filho tem um exemplo superior. A parte do versículo 8b e o versículo 9. Né? A parte B é: o seu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro de seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Né? Então ele vai trabalhar aqui esse aspecto interessante, né? que é exatamente a questão do poder, do exemplo que Jesus dá, né? Um rei que tem um cetro em sua mão. Eu prefiro voltar novamente aqui, comentário meu, ao que Paulo fala aos Filipenses, né? Ele que é rei com o cetro, ele torna-se humano, né? Ele torna-se humano em nome da justiça, para que a justiça de Deus nele fosse executada, né? Um filho que aplaca a ira de Deus contra os eleitos de Deus, né? Jesus que doa-se para morrer no seu lugar, no meu lugar, no lugar de todos os eleitos, para assim aplacar, acalmar a ira de Deus. Porque o pecado com certeza deixava Deus furioso, né? É tanto que a Bíblia vai dizer que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Ok? E continuando o aspecto aqui do Filho tem uma posição superior. Aqui nós já lemos, ele está superior, né, aos anjos. Ele também tem um exemplo superior. O rei que tem um cetro torna-se um servo humilde, humano, sem pecado, mas para que assim o sacrifício que nós iremos ver mais à frente, lá na frente, o sacrifício que ele faz, né, pudesse acontecer através de sua pessoa, a justiça de Deus fosse feita em sua pessoa, né? Ok? Assim, trazendo alegria, né? Como está lá em Isaías 61:3, quando diz que exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvis. Atos 2:33, e a justiça de Deus, que está lá em Isaías, que traz alegria, né? Deus se alegra com o propósito do Filho. Embora que na hora que Jesus está entregando, né, rendendo o seu espírito, de tanto pecado de todos os tempos, de
todos os eleitos, de todas as épocas, ele não olhar nem para o próprio filho, de tamanha, a Bíblia vai dizer que ele não tinha nem jeito de um ser humano, tão deformado estava pelo sofrimento, pancadas, por tudo, né? Mas mesmo assim Deus se alegrou, né? Deus se alegrou, né? Ele tornou-se feliz, porque Jesus voluntariamente amou e voluntariamente entregou-se em favor de todos nós, ok? A obra superior, o Filho tem a obra superior, baseado nos versos de 10 a 12, que é interessante, né? De 10 a 12, que diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras da tua mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fins, né? Jamais terão fins. Aqui não tem o propósito de mostrar, irmão, segundo o comentário do Hernandes Dias Lopes, e nós concordamos com o que ele fala, é interessante, quem somos nós para dizermos que não, né? O que está escrito não tem por finalidade de mostrar que uma terra vai envelhecer, não. Que a terra vai envelhecer, de que tudo, mas tem um propósito sim de mostrar que tudo será renovado, né? Os homens passam, né? Os homens morrem, né? Os homens se cansam, sofrem, tudo está aí, né? Se desanimam, mas Deus permanece o de sempre para sempre, né? Que redundância, de sempre para sempre, né? Ele não envelhece, ele permanece o de sempre, com a finalidade de mostrar que a obra dele é superior, né? É superior. Quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou o mar, quem criou os mares, né? Quem criou o firmamento, a finalidade é essa, de nos mostrar isso. Foi o próprio Deus. E tudo que ele faz perfeito. Por isso que nós cremos no novo céu e na nova terra. Porque um dia tudo isso vai passar. Sofrimento, canseira, enfado. A terra vai deixar de sofrer. A morte vai deixar de existir, né? Talvez você pergunte aí, mas Jesus não já fez tudo isso quando... Sim, o já e o ainda não, né? Vamos nos lembrar da teologia do já e do ainda não. O já fez isso, está tudo consumado, já voltou para o Pai, já apresentou os seus, né? Já tem um castigo por certo. Para Deus não existe ontem, não existe amanhã, existe o agora. Mas ainda não, porque para nós somos limitados. Nosso tempo é um tempo de limite, né? Cronos. Amanhã eu vou ficar mais velho, né? Quando eu digo amanhã, os dias, né? Na verdade, é aniversário no dia 20 de dezembro, né? Nós iremos ficar mais velhos, mas Deus é o de sempre, né? Aquilo que parece ser velho, ele renova. É tanto que uma das sugestões de Paulo é essa para nós, né? Que renovai-vos. Nós devemos nos renovar dia a dia, okay? Crendo neste Deus. E o Filho, versículo 13 e 14, que aqui é onde se consume o que nós estamos nos propondo fazer nesta manhã, diz assim: ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estradas de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
É aqui onde se conclui o estudo do capítulo 1, né? É que, de fato, os anjos são criaturas de Deus. Deus os fez com um propósito, com uma finalidade de estarem a serviço do Pai. Tudo isto que nós vemos hoje, esta situação, né, esse estado sine qua non, né, um dia vai deixar de existir tal qual como é, né? Porque tudo será renovado, novos céus, nova terra, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais dor. Aqueles que chegaram, que receberam a vitória, a palma da vitória, né? Não é a palmatória não, viu? É a palma da vitória. Antigamente os romanos tinham esse costume, os hebreus, aliás, os gregos também, de dar ao vitorioso uma palma, né? Uma parte de uma planta, né? Da palmeira, para mostrar que ele chegou, né? Até o final, parafraseando aqui, ou usando como ilustração. Então, todos nós, os que conseguimos, receberemos os nossos galardões. Glória a Deus por isso. Então não haverá mais tristeza, nem dor, nem angústia. Não haverá lembranças de coisas tristes, porque estaremos na presença do próprio Deus. E o próprio Deus é a nossa alegria. Né? Ele que é Criador, Ele que fez tudo para si, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Então todos nós... E nós devemos guardar o propósito do capítulo 1, né? É que os anjos benditos do Senhor também, aqueles fiéis dignos que não se deixaram ser seduzidos pelo inimigo de Deus, que é um inimigo da humanidade, porque foi ele que seduziu desde os nossos antepassados, primeiro homem, primeira mulher, né? E aqui eu não vou ser aquele complacente com o homem, mas sou homem, Adão não tem culpa. Adão teve culpa, porque sobre ele pesava pesava a autonomia de sua família, né? Ele deixou-se levar, em vez de dizer, não, Eva, não faça isso, né? Ele concordou em comer, em ter sido seduzido. Mas ainda bem que Deus é misericordioso e compassivo, né? Um dia iremos ver essas pessoas também, quem sabe, aos nossos lados. Um dia iremos presenciar também a Ele junto a nós, porque Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que, na história da humanidade, ele sempre providenciou a sua misericórdia para que assim possamos ter a efetividade dos céus, né? Então os anjos são criaturas. Os anjos nada mais são do que criaturas. E nós somos criaturas. Jesus, ele é o Criador. Jesus é Deus. Jesus é adorado. Os anjos não são adorados, nós não somos adorados. Pedro não aceitou a adoração daquele que se prostrou aos pés dele em achar que ele fosse um semideus. Ao contrário, ele disse, levanta-te, homem, porque eu sou homem igual a ti, pecador, tenho os meus defeitos. Deus não, Deus é digno de ser adorado, glorificado para tudo sempre. Que Deus seja glorificado para sempre, através de nossos atos. Que Deus seja louvado e que nós venhamos a cada dia também, sermos fiéis ao propósito dele. Porque os anjos têm o propósito dele, mas nós também temos o propósito de também adorarmos, evangelizarmos, sendo obedientes. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo
Congregação Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631, seja um dos nossos ouvintes. Domingo nós teremos culto às 18h30. Você é nosso convidado. Você é nosso convidado. Toda quarta, 19h30, nós temos doutrina, ok? Domingo, 18h30, culto. 18h30, culto. E dia de quarta, doutrina, 19h30. Deus seja louvado.